Estudar em outro país é o desejo de milhares de jovens atualmente. A partir da realização de um intercâmbio, o estudante adquire um diferencial e qualifica o seu currículo. Mas para que esta tão sonhada experiência aconteça sem que haja percalços pelo caminho, é necessário planejar a viagem cuidadosamente. Para debater sobre este assunto, eu converso hoje com a coordenadora da Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da Unisc, Cristiana Miller, com a professora de inglês da escola Win Idiomas, que realizou um intercâmbio para a Inglaterra durante um ano, Fernanda Rosa, e com o estudante de mestrado que realizou um intercâmbio para a Alemanha durante 6 meses, Charles Noy. Sejam todos bem-vindos ao programa Saudável. Cristiana, começo te perguntando, quais são os principais tipos de intercâmbio procurados hoje pelos jovens? Bem, uma das grandes buscas dos jovens é a aprendizagem da língua no exterior. Então, as viagens de estudo que buscam justamente a formação em inglês, sobretudo, é uma das grandes procuras. A formação acadêmica, o estudo, seja na graduação, seja pós-graduação também, é um grande destino procurado dos alunos e em diferentes países. E também a questão da formação cultural, que é fazer uma experiência, seja ela de trabalho voluntário, mas conviver e saber como funciona uma outra cultura de um outro país. E hoje aqui nós temos 2 exemplos de pessoas que realizaram 2 tipos de intercâmbios diferentes. A Fernanda realizou para a Inglaterra e se hospedou em uma casa de família e foi com o intuito de aprender a língua inglesa na Inglaterra. Já o Charles foi para a Alemanha a partir de uma bolsa que adquiriu para estudar lá e ficou numa casa de estudantes. Eu queria que vocês 2 relatassem um pouco sobre essa experiência. Bom, eu fui lá, além de tentar aprender mais o idioma, que é o alemão, que eu já conhecia um pouco antes, para aprender inglês e fazer disciplinas regulares também na graduação, né? Também ter uma interação com o pessoal de uma empresa lá onde eu trabalhei durante esses 6 meses. E eu acho que foi bem interessante essa troca de experiências com pessoas de diferentes países, não só da Alemanha, eu tive colegas da China, colegas da Itália e dos Estados Unidos. Então foi interessante essa troca de experiências, ver o que o pessoal está desenvolvendo lá fora também, né? E acho que consegui aprender bastante nessa questão de idiomas e também a questão científica. Na verdade, quando eu fui, eu fiquei em uma casa de família, fiquei trabalhando lá, cuidando de crianças, né? E fui para aprender a língua. E embora eu já tivesse conhecimentos em inglês, foi bastante difícil, porque aqui no Brasil eu estudava inglês americano, quando eu fui para lá era inglês britânico, né? Então, assim, nos primeiros dias foi bem difícil, eu tinha a impressão de que eu não ia conseguir, mas depois tudo deu certo. Mas teve algo que foi bem importante, assim, que aconteceu, e se eu pudesse ter voltado atrás teria mudado, que foi o fato de falta de planejamento. Se eu tivesse me planejado melhor, porque eu simplesmente coloquei minha mochila nas costas e fui, né? Então isso dificultou um pouco a minha viagem. E Cris, mesmo que o estudante realize o intercâmbio através de uma agência de viagens ou de uma universidade, ele também pode passar por contratempos de não se adaptar à casa de família. Qual é o papel da agência de viagens nesse momento e o que o intercambista deve fazer nessas horas? A base, sobretudo, de um intercâmbio, e é o intuito, por exemplo, do trabalho que nós fazemos ali na assessoria, é assessorar, né? É organizar junto com esse intercambista, com o aluno, com o professor, que também é um público também que busca essa experiência fora, que ele tem uma possibilidade de cuidar o que ele vai precisar saber para ter uma boa experiência. Então, ali estão incluídos questões financeiras, né, gastos que ele vai ter fora, a questão da base da língua para que ele possa se comunicar e resolver situações adversas, a questão também do conhecimento do que é permitido ou não culturalmente naquele país, para que ele não tenha qualquer tipo de problema de não aceitação, de conseguir fazer contato com pessoas. Então, são 3 pontos importantes, o cultural, a língua e a questão financeira, para que uma pessoa tenha uma boa experiência fora. E na hora desse planejamento, o que é mais indicado para um estudante? Ficar numa casa de família ou numa casa de estudantes? Eu sempre vou recomendar a família, porque é a principal forma que tu tens de aprender a língua, se é esse o teu interesse, e de ter uma experiência cultural e, é claro, fazer amigos para o resto da vida. E quanto à questão da língua, como tu falaste, Fernanda, tu foi específico para estudar o inglês e hoje trabalha nessa área, né? Eu queria que, de repente, tu desse algumas dicas para os estudantes que pensam em fazer esse intercâmbio e que realmente faça valer a pena que eles voltem com uma fluência no idioma. O que eu acho mais importante é que a pessoa já tenha uma base boa antes de viajar, porque se a pessoa
deixa para aprender tudo lá. Às vezes as pessoas pensam, lá eu aprendo, mas não é assim. Às vezes as pessoas dizem, ele estava lá 2 meses, aprendeu a falar. Eu ouvia muito isso antes de eu ir, isso é fácil, mas não é. E outra coisa também, além de estar trabalhando, também estar frequentando uma escola. Porque é muito importante tu aprender o inglês formal também, né? Porque é bem diferente o que tu aprende quando tu estás trabalhando e quando tu estás estudando formalmente. Cris, e essas bolsas de estudos, como a do Charles, elas são oferecidas por universidades de outros países, né? Como direcionar o jovem que tem vontade de fazer um intercâmbio e estudar na sua área a fim de pesquisar, então, essas bolsas? Os recursos e as oportunidades, elas existem e são muitas. Seja em agências do Brasil, existem muitas bolsas. O exemplo do Brasil hoje é um exemplo seguido no mundo inteiro, com um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, e que são ofertadas 75 mil bolsas para alunos da graduação para estudarem no exterior. Uma experiência única e pela primeira vez existente e muito elogiada no mundo todo. E outros organismos que estão vinculados à empresa, iniciativa privada, iniciativa pública, que também oferecem. Então, o aluno, ele buscando essa assistência inicial, se ele ainda não tem um direcionamento, ele pode sim ter acesso com facilidade à bolsa. E o Charles, graças a essa bolsa, daqui a uns dias está voltando para a Alemanha para realizar o seu mestrado, né? Charles, me diz uma coisa, na tua opinião, o que tu acha que foi determinante para que esse teu primeiro intercâmbio desse tão certo a ponto de tu voltar agora? Bom, uma das coisas foi o idioma. Eu já me preparei com bastante antecedência, né, para a questão do alemão, e foi bem tranquilo para mim lá. Tanto é que eu fazia disciplinas regulares, a graduação. Eu só tive uma certa dificuldade na escrita, que eu fui aprendendo com o tempo, fazendo aula lá. E o fator determinante, eu acho que foi me adaptei bem ao país, às pessoas. O ensino lá é bom. E eu acho que sempre esse estudo bilateral é importante para o currículo da gente, enriquece bastante. E o aprendizado sempre é melhor. E agora, para a gente finalizar, então, eu queria que cada um falasse um pouco, a Cris também já realizou um intercâmbio, né? E vocês falassem qual foi a importância desse intercâmbio para a vida de vocês. Bem, para mim mudou toda a minha vida, sobretudo no aspecto profissional, e me mudou muito a perspectiva e o olhar sobre o mundo. Então, sempre vou aconselhar em que uma pessoa tiver na dúvida entre optar por um intercâmbio ou outra coisa, sempre eu vou dizer, faça o intercâmbio. Também essa questão que o pessoal falou do planejamento é muito importante, ver bolsa antes, se isso for necessário. Toda a questão de ver o que você vai fazer lá fora. Não chegar lá com o mochilão nas costas é legal, mas é importante ver, tornar essa viagem algo útil. Para mim foi fundamental, porque não tem como tu ensinar uma língua estrangeira se tu não entendes a cultura. E isso abriu muitas portas para mim no campo profissional, foi muito importante. Então tá certo, muito obrigada pelas informações de vocês. Imagina, as ordens sempre. A dica saudável que a gente está trazendo a todos vocês é em relação a viagens, né, e principalmente a viagens na baixa estação. Nós chamamos baixa estação, que são aqueles períodos onde existem os descontos mais significativos, tanto em questão de passagens aéreas, como de pacotes, como de hotéis, de passeios, enfim. Esses podem ser tanto a nível de pacotes nacionais como internacionais. Normalmente a baixa estação ela ocorre nos períodos de abril a junho, início de junho, e depois em agosto até novembro. A relação de preços que interfere, que diferencia esses pacotes na baixa estação, eles podem chegar até 30% mais em conta. As pessoas também, aqueles que têm os seus cartões de fidelidade, podem usar os seus cartões para adquirir as passagens aéreas e comprar o pacote terrestre. As passagens aéreas também estão muito em conta nesse momento, com quase aí 50% de desconto para os roteiros nacionais, para as viagens nacionais. E outro fenômeno que está acontecendo, muito importante, é a baixa nos preços na Europa. Hoje você consegue viajar para Espanha, Portugal, Itália e Grécia com preços quase com 50% de desconto. Então, realmente, viajar na baixa estação é muito saudável. E no próximo bloco, aprenda a fazer uma receita que vem de longe e ganhou o gosto dos brasileiros.